hoje, nós estamos na região de Sintra, sempre estivemos. Foi muito interessante esse período de chamada para vir para Portugal, porque mesmo sempre envolvida com a obra, e é como se tivesse sido reafirmado aquele chamado lá de quando eu tinha 15 anos. Eu louvo a Deus por ter entrado para o caminho e não ter desviado, porque é tão triste quando a gente vê pessoas que ao longo do caminho, por decepções, acaba abandonando a chamada, né? E vai se envolvendo com as aflições da vida e acaba abandonando. E o Senhor não, o Senhor foi nos direcionando para esse tempo de Portugal, e foi um desafio? Foi, porque a gente já estava com a vida um tanto quanto estruturada no Brasil. A obra continuava ardendo do mesmo jeito. Nós servíamos intensamente a igreja do mesmo jeito. Mesmo que não fosse tempo integral como pastor titular, mas sempre como pastor auxiliar, a gente atuou na mesma. Mas aí veio o desafio das renúncias. A gente não pode dizer que a gente deixou tudo por Jesus, porque na verdade, o que a gente deixou? Sendo que o que ele tem é muito melhor, né? A vida que nós temos nele é boa, perfeita, agradável. Mas a gente teve que fazer renúncias, sim. Nesse período, quando o Senhor começou a falar sobre Portugal para nós, eu nunca tinha pensado na minha mente, por mais que eu tinha tido essa chamada com 15 anos. Eu nunca pensei que de fato eu poderia morar fora. Eu pensei que talvez eu poderia ir na África, servir de alguma forma, mas morar num outro país, mesmo fixar, não. E o Senhor começou a falar de Portugal. Nesse período a gente tinha loja, meu esposo tinha uma agenda de fotografia um ano para frente toda lotada, né? Eu estava com uma loja de roupa na altura e o Senhor falou comigo uma manhã, né? Eu estava na mesa do café da manhã com os meus filhos e o Senhor falou comigo assim: olha, algumas coisas vão acontecer na sua vida agora e vai ser de forma rápida. E aí Deus me deu algumas orientações naquele dia e tudo que o Senhor falou aconteceu assim como o Senhor me disse. Entre essas coisas que o Senhor falou, vende a tua loja, organiza a tua vida, organiza a tua casa, o Senhor também falou assim para mim: eu vou levar o seu pai. E eu fiquei naquele momento assim: meu Deus, chegou então o tempo de eu ir para Portugal. Então eu vou me organizar, vou vender a loja. E essa questão do meu pai? Eu tenho mais dois irmãos no Brasil. Quanto a isso, eu sou muito assim grata ao Senhor por tudo que eles fazem, né? Ali cuidando da minha mãe, estando perto dela. Mas foi um misto na hora, né? Tem hora que o Senhor fala algumas coisas com a gente que a gente, meu Deus, leva um tempo para digerir. Mas assim Uhum. aconteceu. O Senhor nos ajudou a organizar tudo, a agenda do meu esposo. Nós demoramos 3 anos para organizar tudo para conseguir de fato vir, por causa da agenda do meu esposo, que era muito cheia lá, da fotografia. Mas vendemos as lojas e desfizemos das nossas coisas no Brasil. Nesse período, meu pai veio a falecer. Fui questionada muito pelas pessoas, falando que isso não era vontade de Deus, que eu não podia sair, que eu não podia deixar, né, minha mãe ali, que naquele momento estaria precisando. Mas a minha própria mãe sempre entendeu e abençoou a minha chamada. Então foi a hora que chegou mesmo o momento de ir, e assim a gente veio para Portugal. A gente foi enviado pela nossa igreja local, que nós servíamos na época, que era uma Assembleia de Deus, Uhum. que é tão importante isso, né? Ninguém vai para o campo sem ser enviado. Ninguém se envia. Tem que ser enviado para uma igreja, tem que ser abençoado, né? Tem que ter esse respaldo. E assim foi, né? A nossa igreja local nos enviou. é, Enterramos ali as nossas carroças, queimamos as nossas carroças, enterrei o meu pai literalmente e viemos com 3 filhos para cá. Quando eu cheguei em Portugal, o meu filho mais velho, ele tinha 9 anos, o meu filho do meio, o Rauan, tinha 7 aninhos e a Rafinha, que é a mais nova, tinha 3 anos. Tinha acabado de fazer 3 anos uma semana antes. E é assim que nós chegamos aqui. Nesse primeiro momento, assim, foi diante dessas renúncias, dessa realidade e reafirmando a chamada que o Senhor tinha para nós.